Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aulinha sobre diluição e mistura de soluções. Primeira coisa que a gente tem que pensar, qual que é o objetivo da gente fazer a diluição de qualquer solução? Gente, o principal objetivo é sempre diminuir a concentração da sua solução. O que é isso? Você fez lá uma solução, só que a sua solução ficou muito concentrada. Então você precisa diminuir a concentração dessa solução. Qual é a principal forma que a gente faz para diminuir essa concentração? A gente dilui a solução que a gente acabou de fazer. Então, essa diluição, ela pode ser feita de duas formas. Só que a gente vai entender que uma maneira é prática e a outra maneira não é prática. A primeira forma que eu posso diluir, eu posso retirar soluto. Vamos imaginar que eu estou fazendo um suco de limão, peguei lá um limão para 100 ml de água, fiz o meu suco e vi que ele ficou muito concentrado, ou seja, na hora que eu tomei ficou até travando atrás da minha boca, ficou concentrado demais, então eu preciso diluir esse suco que eu acabei de fazer. Eu posso retirar soluto, mas vamos pensar, tem jeito de eu pegar o limão que eu já coloquei lá no suco e retirar um pouco desse limão? Não, isso não é prático, a gente não vai fazer uma diluição desse jeito. Então, essa primeira forma aqui, a gente já vai vetar. A gente não faz diluição retirando o soluto. A gente vai fazer a diluição adicionando solvente. Gente, pensa, você fez lá, seu suco de limão, você botou um limão para 100 ml de água. Aí você percebeu que ele ficou com uma concentração muito alta. A gente costuma dizer que o suco ficou forte, né? Você tomou, só que estava muito forte o suco. O que a gente automaticamente faz? A gente vai lá e adiciona o quê? Água. Quando você adiciona o solvente, o que você está fazendo? Você está diminuindo a concentração da sua solução. Se o seu suco está muito concentrado, né, ele está forte, você vai lá, bota um pouco de água nele, aí você vai diluir esse suco, diminuir a concentração desse suco, e aí ele vai ficar numa concentração melhor. Então, se aqui eu fiquei com uma concentração muito alta, o que eu faço? Eu vou diluir. E para eu diluir, eu vou aumentar a concentração do meu solvente. Observa, gente, que eu não mexi no soluto. A gente já entendeu que mexer no soluto não é a melhor coisa, a gente não faz isso. A gente mexe só com o solvente. Então, o princípio básico da diluição, ele é baseado em adição de solvente. Eu estou com uma concentração alta da minha solução, eu adiciono solvente para quê? Para diminuir a concentração dessa solução e ela ficar com uma concentração mais adequada. Então, quando a gente trabalha nessa ideia, a gente chega exatamente nisso. Na diluição, o número de mols de soluto, ele não vai alterar, ele não muda. Coloquei aqui, olha, eu tenho a minha solução inicial, vou colocar aqui, eu tenho a minha solução inicial. Nessa solução eu tenho 100 gramas de soluto, sei que é soluto porque está com o número 1. Esses 100 gramas de soluto correspondem ao número de mols 1 aqui do meu soluto e o meu volume dessa solução aqui é de 100 ml. Beleza. Aí eu fui diluir essa concentração, né? Eu adicionei 200 ml aqui de água, ou seja, adicionei solvente. Então, agora eu passei a ter essa solução B aqui, O número de massa, a minha massa de soluto, ela mudou? Não, por quê? Porque eu adicionei solvente, eu não adicionei soluto. Então, se inicialmente eu tinha 100 gramas de soluto, agora eu continuo tendo 100 gramas de soluto. E o meu número de mols? O meu N2 aqui, que é o número de mols da minha segunda solução, é igual ao número de mols da minha primeira solução. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com soluto. E o soluto, ele não vai alterar. Então, o número de mols inicial que eu tinha aqui, N1, é igual ao meu N2. O que mudou aqui, gente? O meu volume final. O meu volume final, ele é o quê? Ele é o meu volume inicial, que é o meu 100 ml, mais o meu volume que foi adicionado. No meu exemplo, eu adicionei 200 ml. Então, o meu volume final aqui seria 100, que é o volume que eu já tinha,
mais os 200 que eu acabei de adicionar. Então, o meu volume final aqui seriam 300 ml, ok? Prestem muita atenção na hora que vocês estiverem fazendo exercício, na pergunta que o exercício está te fazendo. Se o seu exercício está te perguntando qual é o volume final da sua solução, ou se o seu exercício está te perguntando qual foi o volume adicionado àquela solução. Gente, uma palavra muda tudo, ok? Então, ó, partindo do princípio aqui, o meu número de mols inicial de soluto é igual ao meu número de mols final de soluto. A gente já viu isso, né? O soluto não vai mudar. O que eu tenho? Concentração em mol por litro é igual ao número de mols dividido pelo volume. Se eu isolar o número de mols aqui, eu vou ter que é a minha concentração em mol por litros vezes o volume, né? Multipliquei o meio pelos extremos. Então, se eu sei que N1 é igual a N2, eu vou substituir, ó. Então, a minha concentração 1 vezes o meu volume 1 vai ser igual a N2, que é o quê? É a minha concentração 2 vezes o meu volume 2. Pessoal, essa aqui é a equação de diluição que a gente tem. Ah, pode trabalhar com ela de outro jeito? Pode. Pode ser que você ache assim, ó. A sua concentração inicial vezes o seu volume inicial é igual à sua concentração final vezes o seu volume final. Gente, é a mesma coisa, tá? A mesma coisa, você tem que ver que a equação continua a mesma. A gente só mexeu na incógnita, mas a equação continua a mesma. O que tem que prestar atenção? Unidade de medida, né, gente? Se o meu volume inicial aqui tiver em ml, então o meu volume final vai ter que estar em ml. Se a minha concentração inicial aqui tiver em mol por litro, minha concentração final também tem que estar em mol por litro. Ah, mas e se eu quiser colocar o meu volume em litros? Então, beleza. Então, se você colocou seu volume agora em litros, seu volume final também tem que estar em litros. Ah, e se eu quiser colocar a minha concentração em gramas por litro? Tudo bem. Se você colocou a concentração inicial em gramas por litro, a sua concentração final também vai ter que estar em gramas por litro. O que não pode acontecer? Você me coloca um volume inicial em ml e o volume final em litros. Aí não tem jeito. Você coloca a concentração inicial em mol por litro, vai lá e lança a concentração final em gramas por litro. Aí não tem jeito. Então, prestem atenção na unidade de medida para não errar o exercício de bobeira, tá? Por quê? Porque o raciocínio, gente, é muito simples. Você vai precisar de ter a sua concentração inicial, seu volume inicial, para você descobrir qual é a concentração final depois que você já diluiu a sua solução, vezes o volume final. O volume final é sempre o volume inicial mais o volume que foi adicionado, tá? Então, prestem bastante atenção aí para não acabar errando os exercícios. E da mesma forma que a gente pode diluir a solução, a gente também pode misturar soluções. Nesse caso aqui, a gente vai falar de soluções de mesmo soluto, ok? Então, a gente vai ter o mesmo soluto em todas elas. Coloquei aqui a minha solução A. Minha solução A, ela tem um volume de 200 ml, tem uma concentração de 2 mol por litro e é uma solução de ácido sulfúrico. Vou juntar essa solução A com uma solução B, que tem 300 ml, tem uma concentração de 3 mol por litro e também é de ácido sulfúrico. Então, a minha concentração, a minha solução final, eu sei que ela tem um volume final que é VA mais VB, né? Só eu somar os volumes. Então, 200 mais 300, ela tem 500 ml. Ok. Mas qual é a concentração final da minha solução? Gente, o princípio de raciocínio vai ser o mesmo. O número de mols da minha solução final, pensando em soluto, é o número de mols da solução 1 mais o número de mols da solução 2. Ou o número de mols da solução A mais o número de mols da solução B. A gente acabou de ver o princípio, ó, número de mols é concentração vezes o volume. Então, eu vou substituir aqui, ó, número de mols final é a concentração final vezes o volume final, que é igual. Número de mols 1 é a minha concentração 1 vezes o meu volume 1, ou a minha concentração A vezes o meu volume A. Mais, número de mols 2 é a minha concentração 2 vezes o meu volume 2, ou a minha concentração B vezes o meu volume B. Chegamos, então, na equação de mistura de soluções de mesmo soluto.
é praticamente uma média, né, que a gente faz aqui. Se eu fosse utilizar os dados do meu exercício, ó, a minha concentração final seria a minha concentração 1, que é 2, vezes o meu volume 1, que é 200. Observa, eu estou usando 200 ml. Então, agora, qualquer volume que eu usar aqui vai ter que estar em ml, ó. Mais a minha concentração 2, que é 3, vezes o meu volume 2, 300 ml, dividido pelo meu volume final, né? Ele está multiplicando nesse membro, então no outro membro ele divide. Então, dividido por 500. E aí eu acharia quanto é o valor da minha concentração final para a minha solução aqui, ok? Então, pessoal, o raciocínio é muito simples. A gente sempre trabalha com essa ideia de multiplicação de concentração por volume. O que tem que prestar atenção? Unidade de medida, e além da unidade de medida, a gente tem que prestar atenção também em quem é concentração inicial, quem é concentração final, quem é solução 1, quem é solução 2, para não acabar confundindo os dados na hora de substituir na equação e errar a questão de bobeira, ok? Pessoal, então é isso, o objetivo dessa aula era exatamente a gente falar um pouquinho de diluição e mistura. São tópicos bem simples, creio que vocês não vão ter dificuldade nenhuma, tá? É isso aí, valeu, beijos, até a próxima aula, tchau!